Queridos irmãos e irmãs em Cristo, aqueles que carregam no coração um peso que parece demasiado para suportar. Hoje, o Senhor coloca em meu espírito uma mensagem de refúgio e de esperança urgente para você. Em um mundo de tantas incertezas, onde o medo sussurra mentiras aos nossos ouvidos e a dúvida tenta nublar a nossa fé, é fácil sentir que a batalha está perdida. Talvez você esteja lendo isso agora, e a angústia sobre o amanhã, as feridas do passado ou as provações do presente estejam tentando roubar a sua paz. Eu estou aqui para declarar sobre a sua vida a palavra que é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. O Senhor não te abandonou. Ele vê a sua luta e Ele mesmo é o seu escudo e o seu galardão. Em meio a esta tempestade, Ele te chama para um lugar de quietude e confiança. A palavra de Deus em Mateus 6,33 nos ordena e nos assegura: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Este não é um conselho, é uma ordem divina que carrega uma promessa infalível. O Pai Celestial sabe de tudo de que vocês precisam. Ele conhece cada necessidade não atendida, cada conta a pagar, cada lágrima derramada em segredo. A solução não está em se preocupar, em correr desesperadamente, mas em uma decisão interior de colocar Deus em primeiro lugar, de confiar que a sua justiça e os seus caminhos são perfeitos. Quando você o busca acima de tudo, Ele assume a responsabilidade por tudo o que é seu. A provisão, a paz e a proteção se tornam acréscimos da sua graça. Portanto, neste momento, eu quero convidar você a fazer uma declaração de fé. Vire-se para as mentiras da ansiedade e declare a verdade da palavra. Diga comigo do fundo do seu coração, como um ato de pura fé: Senhor, eu confio em Ti. Irmão, irmã, você acabou de dar um passo poderoso de fé. Aquelas palavras, Senhor, eu confio em Ti, não são apenas sílabas no ar ou letras em uma tela. Elas são um sacrifício de louvor, um ato de guerra espiritual contra a dúvida e o desespero. A palavra de Deus em Provérbios 18:21 declara com absoluta clareza: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. O que você profere com a sua boca, a partir de um coração que busca a Deus, tem o poder de moldar a sua realidade espiritual. Quando você declara a sua confiança no Senhor, você está liberando vida. Você está construindo um monumento de fé diante do trono da graça e, ao mesmo tempo, está demolindo fortalezas de medo que o inimigo tentou erguer em sua mente. Cada "eu confio" é um golpe contra a ansiedade. É uma semente de vida que vai frutificar em milagres. É a sua língua, alinhando a sua realidade à realidade do reino de Deus. Por isso, quero convidar você a tornar essa declaração pública, a semear essa palavra de vida no campo fértil da nossa comunidade de fé. Vamos juntos criar um coro de confiança que sobe até os céus como um perfume suave. Vamos declarar uns pelos outros que a sua graça é, de fato, suficiente. Escreva agora nos comentários: Senhor, a tua graça basta para mim. Permita-me agora levar você em uma jornada até as margens do rio Jaboque, em uma noite escura e solitária, onde um homem chamado Jacó estava prestes a enfrentar o ponto de virada de sua vida. Por toda a sua existência, Jacó havia confiado em sua própria astúcia, em seu próprio poder e engenhosidade. Ele havia lutado com as próprias mãos para conseguir tudo o que queria: a primogenitura, a bênção, as riquezas. Mas agora ele estava encurralado. Pela frente, um rio turbulento. Atrás dele, seu irmão Esaú, a quem ele traíra anos antes, se aproximava com 400 homens, um exército movido pela vingança. Jacó estava sozinho, aterrorizado e completamente sem recursos.
Ele havia esgotado todos os seus planos, e foi naquela escuridão, no limiar entre seu passado de enganações e um futuro que parecia destinado à destruição, que um homem misterioso surgiu e começou a lutar com ele. A Bíblia diz que lutaram até o amanhecer. Era uma luta corporal, visceral, mas acima de tudo, era uma luta espiritual. O homem era o anjo do Senhor, uma aparição do próprio Cristo. E Jacó, ferido, com o quadril deslocado, agarrou-se a ele com uma força desesperada que não era mais sua, mas que nascia da fé. Ele bradou: "Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes." Ele percebeu que não poderia vencer aquela luta, mas também não poderia desistir. Sua única esperança era se agarrar àquele que o ferira para curá-lo. Então veio a transformação. O homem perguntou: "Qual é o seu nome?" E ao dizer Jacó, que significa enganador, suplantador, ele confessou toda a sua identidade quebrada. E naquele momento, Deus lhe deu um novo nome, Israel, que significa aquele que luta com Deus. A declaração foi: "Você não lutou com homens, mas com Deus, e prevaleceu." A vitória de Jacó não veio quando ele era mais forte, mas quando estava mais fraco. Sua vitória foi a rendição. Sua conquista foi ser ferido e, ainda assim, se agarrar. Ele saiu dali mancando, mas carregando uma bênção que nenhum plano humano poderia ter conseguido. Talvez você esteja em uma luta similar agora. Talvez você esteja à beira do seu próprio rio Jaboque, encurralado por circunstâncias aterradoras, sentindo o peso dos seus próprios erros do passado se aproximando. A batalha que você trava nesta noite pode não ser contra uma pessoa, mas contra o desespero, contra um diagnóstico, contra a falência, contra a solidão. E Deus está no meio dessa sua luta. Ele não veio para acabar com a luta rapidamente, mas para transformar você através dela. Ele quer trocar o seu nome. Ele quer que você pare de confiar na sua própria força e se agarre a Ele com uma fé desesperada e persistente. A sua bênção, a sua virada, a sua nova identidade está do outro lado da rendição. A sua vitória começa quando você para de tentar vencer sozinho e clama: "Não te deixarei ir se não me abençoares." A história de Jacó nos mostra algo profundo. A luta mais importante não é contra as circunstâncias, mas é aquele encontro íntimo com Deus, onde nossa força humana falha e sua graça divina prevalece. Aquele momento de clímax, onde a rendição se torna a maior vitória. É onde Deus escreve um novo nome e um novo começo em nossa história. Se o relato da luta de Jacó tocou o seu coração, se você se identificou com aquele sentimento de estar encurralado e desesperado por uma bênção que só Deus pode dar, então este é um sinal de que o Espírito Santo está agindo em você agora. Ele está convidando você a não apenas ser um espectador dessa história, mas a se tornar um participante ativo da fidelidade de Deus. É hora de responder a esse convite com gratidão. A gratidão é um ato de fé que antecipa o milagre. Ela declara que Deus já está agindo, mesmo antes de vermos a manifestação completa. Por isso, quero convidar você a fazer dessa verdade uma declaração pública de fé. CTA. Se esta história tocou o seu coração, escreva agora nos comentários: "Senhor, obrigado pela tua fidelidade." E agora, irmão, irmã, vamos aprofundar ainda mais este laço de fé e apoio mútuo. Você não precisa carregar seu fardo sozinho. Há poder na oração agreemente quando 2 ou 3 se unem no mesmo propósito. Quero orar especificamente por você, para que eu e esta comunidade possamos levantar um coro de intercessão diante do trono da graça. Compartilhe conosco. Pelo que você precisa de oração hoje, conte para nós e vamos orar por você. Agora, irmãos amados, entremos juntos no Santo dos Santos, na presença do nosso Deus que é Jeová Rafa, o Senhor que sara. Ele não mudou. O mesmo Jesus que tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças na cruz.
está aqui agora, com as mãos estendidas sobre cada um de nós. Pela fé, eu trago diante dele cada corpo que sofre, cada mente atribulada, cada coração partido. Ouça a palavra do Senhor em Isaías 53:5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esta é a nossa herança, comprada com o preço do sangue precioso de Cristo. É um fato consumado no reino espiritual. E hoje, pela autoridade do nome que está acima de todo nome, declaramos que este fato se manifesta em sua realidade física, mental e emocional. Em nome de Jesus, eu decreto a cura sobre cada célula do seu corpo. Ordeno que todo tumor se dissolva, que toda diabetes seja revertida, que toda doença autoimune cesse sua atividade destrutiva. O câncer tem que ir embora, a dor crônica tem que desaparecer. Os órgãos falhos são regenerados agora, pela força criadora do Espírito Santo. Para a mente e as emoções, eu profetizo paz onde há tormenta, clareza onde há confusão e alegria onde há tristeza profunda. A depressão tem que se levantar, a ansiedade tem que se quebrar. Os laços de trauma, pânico e fobias são desfeitos agora pela liberdade que Cristo conquistou. E para os relacionamentos, para as famílias, eu clamo a restauração, Pai. Onde há amargura, mágoa e paredes de separação, derrama o óleo do teu perdão. Conforme Colossenses 3:13, capacita cada coração a suportar uns aos outros e a perdoar mutuamente, assim como tu em Cristo nos perdoaste. Restaura o amor entre cônjuges, a comunhão entre pais e filhos, a unidade nas famílias. Que lares que estão em frangalhos sejam remendados pelo teu poder, tornando-se testemunhos da tua graça restauradora. Receba agora, pela fé, a virtude de Deus fluindo para cada área da sua vida que precisa de cura e restauração. Sinta a sua presença santificadora invadindo você neste momento. Em nome de Jesus, amém. E agora, amados, voltamos nossos corações para o Deus de toda provisão, aquele que vê a nossa necessidade e com antecedência já preparou a provisão. Aos olhos naturais, talvez sua situação financeira pareça estagnada, as portas fechadas, os recursos escassos. Mas aos olhos da fé, declaro que você está prestes a testemunhar a fidelidade de Deus se manifestar de maneira tangível e sobrenatural. A palavra do Senhor em Deuteronômio 28:2 declara: E todas estas bênçãos virão sobre você e o acompanharão, se você ouvir a voz do Senhor, seu Deus. A obediência em buscar primeiro o reino atraiu as bênçãos, e elas estão correndo atrás de você agora mesmo. A promessa é de abundância, não de escassez, de provisão, não de falta. Deus não está limitado pela economia deste mundo, pelos relatórios bancários ou pelas previsões humanas. Ele é o dono do ouro e da prata, e Ele tem prazer em abrir as janelas dos céus e derramar sobre você uma bênção tal que não haja rum suficiente para recebê-la. Em o nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré, eu tomo autoridade sobre todo espírito de pobreza, de dívida opressora e de fracasso financeiro. Ordeno que toda cadeia que restringe a sua prosperidade seja quebrada agora. Eu profetizo que portas fechadas se abrem diante de você. Portas de emprego, portas de promoção, portas de novos negócios e oportunidades criativas. Rios de renda inesperada começam a fluir em sua direção. Ideias divinas, estratégias celestialmente inspiradas são liberadas em sua mente agora mesmo. Todos os empréstimos que pareciam impossíveis são aprovados. Todas as dívidas que pareciam insuperáveis são canceladas. Toda semente fiel que você plantou no reino é multiplicada e retorna a você em grande quantidade. A sua casa se tornará um ímã de bênçãos, um testemunho vivo de que servir a Deus é lucrativo em todas as áreas. A provisão divina para o seu chamado,
para os seus projetos e para o sustento da sua família é liberada agora. Você não pedirá emprestado, mas emprestará a muitas nações. Suas mãos abençoarão e semearão em terras férteis, porque o Deus da provisão é o seu Deus. Receba pela fé a abundância celestial invadindo a sua realidade financeira. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos em Cristo, agora nos voltamos para a batalha mais profunda e crucial, a guerra pela sua paz e pela sua vitória espiritual. Em um mundo de caos externo e assaltos internos, o inimigo trabalha incessantemente para roubar a sua paz, semear a confusão e fazer você duvidar da sua identidade e do seu lugar em Cristo. Mas ouça a palavra do Senhor em Romanos 8,37, que ecoa através dos séculos até o seu coração hoje. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Você não é um derrotado tentando vencer. Em Cristo, você já é mais que vencedor. E o Salmo 91 é a sua habitação segura, a sua cidadania no reino da proteção divina. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Em o nome soberano e todo-poderoso de Jesus Cristo, eu levanto um padrão de guerra contra todo ataque espiritual dirigido à sua vida, à sua mente e ao seu lar. Pela autoridade do sangue de Jesus, toda seta de ansiedade, todo dardo de condenação, toda mentira de acusação é extinta agora. Eu decreto que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Onde há tormento, surge a quietude. Onde há medo, nasce uma coragem sobrenatural. Eu profetizo que nenhuma arma forjada contra você prosperará. Nenhum feitiço, nenhuma maldição, nenhum laço do inimigo terá sucesso. Toda a estratégia das trevas é exposta e despedaçada pela luz de Cristo. A sua mente é um santuário do Espírito Santo, e toda voz que não seja a voz do seu Pai é silenciada. A sua casa é um território consagrado pelo sangue do Cordeiro, e toda influência maligna é expulsa para sempre. Você está envolto no manto da justiça de Cristo, protegido pelos anjos do Altíssimo. A vitória já é sua, a paz já é sua, a sua posição em Cristo é inabalável. Receba agora o silêncio celestial e a certeza profunda da sua presença, guardando você completamente. Em nome de Jesus, amém. E agora, irmãos, chegamos ao momento sublime da fé pura. Antes de vermos com os nossos olhos, antes de tocarmos com as nossas mãos, nós simplesmente cremos. Nós o louvamos, nós o agradecemos, porque a nossa gratidão não é pela resposta que recebemos, mas pelo Deus que responde. É pela fidelidade que nunca falha. É pelo milagre que já está a caminho, mesmo que ainda não possa ser medido ou contado. Juntos, como um só corpo, como uma única família de fé espalhada por toda a parte, vamos elevar um coro de gratidão que sacode os fundamentos do reino espiritual e declara a vitória absoluta de Cristo em nossas vidas. Em uníssono, dos quatro cantos da terra, dos lares, dos hospitais, dos quartos de oração, dos lugares secretos, vamos proclamar: Obrigado, Senhor, pela cura que já flui em nosso corpo. Obrigado, Senhor, pela provisão que já está vindo ao nosso encontro. Obrigado, Senhor, pela paz que guarda os nossos corações. Obrigado, Senhor, pela restauração dos nossos relacionamentos. Obrigado, Senhor, pelas portas que já estão se abrindo. Obrigado, Senhor, pela vitória que já é nossa em Cristo Jesus. Sinta o poder destas palavras, sinta a atmosfera mudando. Os anjos se mobilizam ao som dos nossos louvores, as cadeias se partem, as montanhas se movem. E saiba isto com toda a certeza, você não está sozinho.
Neste exato momento, uma multidão de irmãos e irmãs está unida em espírito, concordando em fé, travando as mesmas batalhas e crendo no mesmo Deus poderoso. Nós somos um exército de adoradores. A sua fé fortalece a minha e a minha fé fortalece a sua. Juntos somos fortes. Juntos somos invencíveis em aquele que nos amou. O milagre não é apenas para você, ele se espalha por meio de você para abençoar a todos ao seu redor. Nós agradecemos, Senhor, porque o impossível já se tornou realidade no reino espiritual e agora se manifesta em nosso mundo natural. Obrigado, Senhor. Chegamos ao final deste nosso sagrado encontro, mas este é apenas o começo da manifestação dos milagres que Deus já colocou em movimento na sua vida. A semente da palavra foi plantada em seu coração, regada com oração e fé, e agora devemos esperar com expectativa o seu fruto abundante. Você não saiu daqui da mesma forma que entrou. A unção que destrói jugos e quebra cadeias operou em você. A esperança foi renovada, a fé foi avivada e a vitória foi decretada. E agora, querido irmão, querida irmã, você se torna um canal desta mesma bênção. Você é uma testemunha do poder de Deus. Compartilhe esta bênção, compartilhe esta mensagem de esperança com alguém que está em luta hoje. Seja um elo na corrente de milagres de alguém. Deixe seu testemunho nos comentários. Volte aos comentários e nos conte o que Deus está fazendo em sua vida. Sua vitória encorajará a fé de muitos. Retenção. Volte amanhã para mais um momento de oração da manhã. Vamos continuar firmes, juntos em fé. Que o Deus de toda a paz, que guarda os seus corações e mentes em Cristo Jesus, encha cada dia seu com a sua presença tangível. Que você caminhe na plena certeza de que a oração da fé salvará o enfermo. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Amém. E que toda a terra diga: Amém.